Fala pessoal, beleza? Boa tarde. Vídeo um pouco mais cedo hoje. Vamos ao nosso recap, tá? Dia 14 do 6, mini índice, né? Contexto e movimentação do preço. E aí, né, aqui hoje, né, tivemos finalmente, né, renovação da inflexão desta wedge. Essa wedge aqui, né, pessoal, como é um fundo majoritário, né, ela muda um pouco, né, a estrutura dessa possibilidade de movimentação de alta que o mercado estava construindo, né? Ele estava fazendo topo, fundo mais alto, topo mais alto, agora ele renova mínimo. Isso daqui, né, desconstrói bastante a possibilidade da movimentação de alta. Então, comprados acima desse ponto, né, seria ainda uma movimentação bem interessante para eles. Renovando essa inflexão, né, agora muda o pensamento até para subir menos, para descer mais. Agora ele ganha, né, a premissa de busca do fundo desse canal. Então, isso aqui pode se tornar uma lateralidade bem ampla. Gráfico diário, pessoal, né, ainda tem um tempo ainda, mas provavelmente fechemos o dia aqui como um doji, né? Então, fechando o dia como um doji, a gente tem uma predisposição à segunda-feira, né, ser ainda um pouco mais, ter um pouco mais de lateralidade, né? A gente tem uma barra sobreposta e um doji. Então a gente tem uma lateralidade e uma barra, o preço fica, né, ali no meio, né, do range da movimentação, e aí, né, fica a possibilidade de mais lateralidade. Aqui a gente havia conversado, né, sobre esses alvos, né, uma confluência de alvo, né, o terceiro alvo deste pivô, o segundo alvo deste pivô. Aqui, né, esses alvos ainda não foram alcançados, né, são alvos ainda, né, dos vendidos, né, os alvos dos 60 foram alcançados hoje, né. Aqui conversamos também que tivemos uma falha de H3, né, nesta barra, então o mercado faz, né, uma H1, né, ele corrige, perde mínimo, faz uma H2, né, que perdeu mínima primeiro aqui nessa barra, depois fez a nova máxima, e por fim, né, ele acaba, né, cumprindo já essa falha, né, dessa movimentação aqui. Na verdade, é, acabei pulando, né, essa contagem aqui, né, pessoal? Aqui ele faz uma H1, né? E aí o mercado aqui ele perdeu o mínimo, né, e retomou o máximo, então aqui ele acabou fazendo uma H2, certo? E aí essa H2 aqui ela também falhou, né? Então a gente teve aqui uma falha de H2, já que fecha aqui abaixo. E aí o mercado retoma a máxima, a gente teve aqui, né, com essa retomada de máxima aqui uma H3, tá? E aí o mercado só vem aqui acima, né, nesse dia, e depois vem e fecha aqui abaixo. Então aqui ele ficou com uma falha de H3, certo? Então essa contagem aqui ela fica um pouco mais prejudicada, né, porque você tem que meio que dar um super zoom aqui, né, para notar, né, que o preço realmente aqui, ó, ele veio abaixo, né, de barras, tá? Então antes, né, dele que para ter, né, uma possível H2, né, para a gente ter a possibilidade de H2, a gente precisa primeiro dessa perda de mínimo. Então, ele perde mínimo, quando ele retoma a máxima aqui, ele acaba já fazendo uma H2. Quando que foi H1? Na hora que ele abre, né, e vem acima da máxima da barra anterior. Então aqui você teve uma H1. Quando perdeu o mínimo aqui, retomou o máximo, você teve uma H2. E aí ele perde mínimo mais uma vez. Quando ele retoma a máxima, você tem uma H3, tá? Quando ele, nesse dia aqui, né, a movimentação abre aqui embaixo, certo? E aí ele fecha aqui em cima. Então aqui ele perdeu o mínimo, mas essa perda de mínimo não foi relevante. E aqui a gente teve um outside, né? Então ainda é dentro dessa leitura, aqui seria, né, uma falha dessa H3, e falha, né, de H3 ela leva também a premissa de duas pernas. Quando que encerra a primeira perna? Na hora que tiver a primeira correção. Tem a primeira correção, o mercado poderia subir um pouco, né, mas ainda ficaria com a premissa de nova mínima. E os vendidos ainda têm esses alvos aqui. Conversamos um pouco hoje, né, sobre a ideia de alvos, né, sobre realização de lucro. É importante nessas regiões aqui, né, para o preço, né, e para os vendidos, né, para os comprados não tem alvo algum, né, eles não conseguiram um bom rompimento e continuidade de alvo. Então só vendidos têm alvo. Aqui no M60, pessoal, conversamos também hoje, né, que o mercado chega, né, nessa região aqui de wedge. Aqui o mercado encontrou compradores. Parabéns, né, pela leitura de hoje. Pelo menos três pessoas ali perceberam a ideia de deriva ali naquela região de fundo. Bacana, porque vocês, né, tiveram essa ideia, né, de que o Barbed Wire leva a final flag, né, ali, né, de ontem, né, e hoje já tiveram aplicação, né, já conseguiram observar ali em pelo menos duas movimentações no dia de hoje. Então, parabéns aí pela leitura. É, Aqui, né, região de movimentação de três puxadas, alvos macro, né, dos 60 que a gente já tinha deixado também de ontem, né, pessoal, tinha esse segundo alvo e esse primeiro alvo, né, região de confluência, e aqui também teve o wedge, né, e aqui no M60, né, pensando nessa wedge, né, só trazendo um pensamento aqui, ó, a gente tem uma movimentação de uma, né,
de 2 e 3 puxadas. Renovou o ponto de inflexão. Quando renova o ponto de inflexão, a gente fica com a premissa de que essa movimentação vai ter pelo menos, né, uma segunda perna. Essa segunda perna seria, a princípio, uma nova máxima, né, nessa movimentação aqui. Se ele faz uma nova máxima aqui, pessoal, provavelmente ele conseguiria aqui, ó, fazer um setup de venda, um gap de média. O gap de média poderia levar ainda a mínima, ao teste da mínima, né, da tendência. E poderia pagar, inclusive, na região de alvos, né, seria uma wedge com fundo duplo. E aí cumpriria também, né, a premissa lá do diário que a gente falou, ter a correção, né, que é uma renovação de máxima, assim encerraria a perna 1 da falha de wedge, de H3, e posteriormente, né, poderia levar a um teste da mínima da tendência. Por que tendência? Porque aqui, né, abaixo da média móvel de 20, a gente já está em 26 fechamentos. Tá? Então, o preço conseguindo um gap de média, uma nova máxima nessa região e uma falha, pode gerar um trade interessante. Né? Pode até não ser acelerado, mas é um trade interessante para quem sabe aqui, né, buscar o teste da mínima da tendência ou até mesmo os alvos lá que ficaram em haver ali. Tá? Aqui no 15 minutos fica mais fácil a gente visualizar a mesma ideia, né? Você tem aqui uma movimentação de uma, né, de duas, de três puxadas, inflexão renovada. Né, a premissa, por exemplo, dessa wedge, né, seria buscar o começo do seu canal. O começo do canal está aqui, está um pouco acima da 200. 200 também é uma média que leva muita movimentação de falha, né? Então, se ele chega aqui também, né, nessa região aqui, né, seria uma região interessante, né, para o mercado apresentar algum tipo de falha. Aqui também é um alvo, né, pessoal, desse pivô. O alvo desse pivô ainda pode ser utilizado, tá? Porque a mínima dele não foi renovada, tá? Então, você tem esse alvo aqui, ó. Fazer esse ajuste aqui, tá? E o segundo alvo desse pivô, né? Ficaria aqui, né? Bem acima dessa movimentação. Mas aqui seria a premissa completa daquela movimentação. Aqui você também tem, né, uma possibilidade de movimentação de três puxadas, né? Então, você teria uma, teria duas, teria três. Isso aqui se tornaria, né, um certo triângulo expandido. Então, a gente tem aqui sim, né, a premissa de uma perna 2, né? E isso levaria, né, ao fim da perna 1 de baixa lá do gráfico diário, né, da falha de H3. E, né, tendo o fim da perna 1, né, porque a gente falou que teve a falha de H3. Quando que encerra a primeira perna? Na hora que tiver a primeira correção. Na hora que tiver uma, H1. Então, tendo H1 lá nos 60 minutos, seria também o gap de média, que seria um setup de venda, e poderia levar à ideia de perna 2, já que a premissa da falha de H3 lá tem duas pernas no diário. E tem ainda esses alvos, né, aqui embaixo ali, que é aqueles alvos do gráfico diário, tá? Então, são gráficos de tempo macro, pode levar um tempinho a mais. Fechando em lateralidade, né, a ideia do gap de média seria bem interessante, porque ele funciona melhor em lateralidade que contra um ciclo extremo, tá? Aqui a gente já conversa nos 5 minutos, né, pessoal, para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Dia de hoje, né, pessoal, o que a gente havia deixado ali pensado, né, como algumas possibilidades. Ainda aqui dentro de 15 minutos, né, só retomando o dia de ontem. Falamos aqui sobre o gap de média. Gap de média tem como função, né, o teste da mínima da tendência, né, tem como uma premissa o teste da mínima da tendência. Então, ele pode, né, vir aqui fazer o teste da mínima da tendência. A gente já conversou que esse teste ele pode ser mais alto, igual ou mesmo mais baixo. O dia de hoje foi mais baixo, né? Pagou 100% a projeção dessa lateralidade, né? A gente já coloca ali nos 5 minutos para dar uma olhada. Depois disso daqui ele faz uma movimentação de alta. O que é isso daqui, pessoal? Um setup de venda. Então, aqui no 15 minutos, né, você tinha o M2S. Fechou com boa barra. Depois dessa boa barra aqui, ainda assim, né, andou bastante, fez uma boa movimentação, tá? Acabou não pagando, né, o primeiro alvo intraday. Primeiro alvo intraday é alta probabilidade, né, pessoal? Lá nos 5 minutos foi rompimento, podia ser visto pelos 5 minutos. Apesar de alta probabilidade, né, a wedge aqui com a deriva, né, acabou encontrando ali alguns compradores, tá? Então aqui a gente já vai aqui para os 5 minutos e dá uma pensada. Aqui, né, foi aqueles pontos que eu falei para vocês, né? Parabéns para a galera aí que já pegou aquela movimentação de ontem, né, e já estava aplicando no dia de hoje. Como eu falei, né, pessoal, a deriva, ela muito vai se parecer com uma wedge, né? Ela seria uma wedge bottom, né? Ela vai ter esse tipo de inclinação. E muitas vezes, né, o Auli cita que isso aqui vai gerar um trade contra a tendência. E gerou um trade absurdamente contra a tendência aqui, né, pessoal? Não é uma movimentação, né, fácil de participar. Eu, né, como falei para vocês, estava esperando a venda, porque a gente tinha, né, esse primeiro alvo bem aqui, ó, tá? A gente tinha aqui, ó, o primeiro alvo bem aqui, né? Aqui já tinha encerrado, né, a minha venda aqui, que a gente tinha algumas notícias aqui para o horário.
E tinha esse primeiro alvo aqui. E quando faz esse retorno à média móvel, né, fica mais interessante. Ó. A gente já tinha aqui, pelo menos, né, 17 fechamentos abaixo da média móvel de 20, né, não sendo tão radical. Né, aqui seria, poderia ser lido, né, como um, uma bandeira de baixa em forma de topo duplo, né, aqui você tinha exatamente esse topo aqui anterior, ó. Ele não confirma o rompimento, certo? Eu tenho uma tentativa de rompimento, eu tenho uma falha. Aqui seria uma venda de L2, né? Quanto a esse topo duplo. Só que aqui teve um porém, né, pessoal? Inclusive daquele trechinho que vocês leram no livro. Quando a gente tem um impulso muito forte, né, acaba não sendo tão interessante a gente fazer essa venda de L1, que é vender direto já a perda da mínima aqui. Como, né, não fazia sentido por conta desse microcanal, o microcanal foi um bom microcanal, tá? Não é dos melhores, mas é um bom microcanal. E aí, geralmente, ele lateraliza um pouco, né? Ele pode subir um pouco mais, e aí, às vezes, nesse cenário, ele te dá uma venda de L2 até um pouco mais alta, por conta, né, da força, né, que teve na movimentação de alta. Poderia ainda fazer uma wedge, né? Aqui acabou sendo uma falha de wedge, né? O mercado rompe e já vai, né, testar ali a mínima, né, da movimentação majoritária ali dos pontos da wedge, né, que era um ponto de inflexão da wedge. Aqui, né, você tem, né, a venda de L1 e aqui eu estava arrastando minha venda, né, porque aqui, depois que ele faz a correção, né, ele faz aqui uma nova máxima, aqui seria uma venda de L2, aqui seria uma venda de L2. Aqui, se ele tivesse perdido o mínimo, ele teria pego a minha ordem. Né, que a minha ideia era que ele viesse aqui pagar esse alvo. Por quê? Porque o primeiro alvo dentro do intraday tem alta probabilidade. Né? Você pode fazer backtest que você vai perceber que essa probabilidade do primeiro alvo, né, ela chega ali aos 80% dentro de movimentações intraday. Do mercado pagar rompimentos e pagar pelo menos o primeiro alvo da movimentação. Segundo e terceiro, né, essa probabilidade vai caindo. Conversamos sobre isso, né, também, né, no dia de hoje. É, E aí aqui, né, se tornou, né, uma falha de wedge. Pagou mais do que a projeção da própria falha de wedge, né, que é uma projeção dual, né, uma projeção que é só dele. Eu, né, utilizo esse rompimento dessa maneira, né, eu coloco aqui na região que foi rompida. Há pessoas, né, que colocam na barra, né, aqui na máxima da barra de rompimento. Eu, particularmente, prefiro a mais, né, conservadora aqui, que seria, né, pegar 100% dessa movimentação nesse sentido. Não participei, né, dessa movimentação de compra, foi uma movimentação de compra muito rápida e o horário dela também, né, não era muito favorável para eu gerenciar isso daqui, né, para eu começar ali um trade que talvez, né, pudesse ter uma correção, que pudesse falhar, né, e eu precisar sair, né, pouco depois. Aqui, pessoal, depois disso daqui, o mercado chega num ciclo muito extremo. Isso daqui é melhor você optar, né? Hoje, entendo que o mercado fez uma correção boa, né, aqui, ó. Mas veja esse tipo de microcanal aqui, ó, né? Olha o tamanho dos gaps, né? É muita força. O que é mais comum a gente ver dentro disso daqui? É ver falhar a própria, né, L1 e às vezes falha e já retoma dessa maneira aqui, ó. Se ele falha e retoma dessa maneira, ele não sentiria esse topo como um topo duplo, e isso daqui teria a premissa de mais duas pernas de alta. E isso daqui contra isso daqui é melhor não ficar contra. Ele acabou desempenhando uma correção muito boa até a média móvel de 20 pela L1 mesmo direto, né? Porque aqui, né, você tem somente a L1, certo? Você tem aqui, ó, a primeira perda de mínimo. Se a gente for estudar isso daqui dentro daquilo que o Brooks ensina, né, pensando nessas correções, né, e vendo a sintética também, né, eu tenho aqui um impulso de alta, tenho uma primeira correção, né, tenho aqui um novo pequeno impulso de alta, tenho uma segunda correção. Aqui seria já uma venda de L2. Mas de maneira tradicional, né, isso aqui é só L1. O mercado veio até aqui, ó, na média móvel de 20 como L1, tá? Aqui ficou, né, uma possibilidade de compra, mas aí vindo de micro canal, e também, né, ficou essa região de POC. Já conversei com vocês, né? Eu evito essas compras nessa região de POC. Por quê? Porque a gente usa as mesmas regras de rompimento. Barra de rompimento, Luciano, teve continuidade? Não. Barra de rompimento, Luciano, teve continuidade? Não. Se não está tendo continuidade, né, é uma região de resistência. Ela precisa ser rompida, né? Como, né, uma linha ali, ela precisa daquelas regras de rompimento, né? Já conversamos sobre isso também em outros dias. Deixa eu só apagar essa marcação aqui. Ainda no dia de hoje, né, pessoal, pensando nas ideias de ontem, né, só para a gente encerrar aqui, deu uma venda de um scalp aqui e aqui pagou, né, 100% ó, da lateralidade. Ó, tá? Pagou aqui 100% da lateralidade, né, e aí já voltou a subir. Né? Eu acabei fazendo esse scalp aqui na parte da manhã, não saí aqui, né, saí na região de fundo duplo, que era a premissa da própria
do próprio gap de média do 15 minutos, né, que era um teste da mínima da tendência. Depois disso daqui poderia virar lateralidade. E aí inicia uma movimentação de alta, né? Aqui, mais uma vez, né, gostaria de lembrar a ideia, né, de correção, né, daquilo que o Brooks fala sobre barras, né, de você entender que essa movimentação aqui ela pode ser lida como uma L1 sintética. Você tem uma movimentação de alta, certo? Você tem uma correção, porque se você coloca em qualquer outro tempo gráfico aqui, você vai ver que teve perda de mínimo. O mercado sobe uma outra vez, depois ele tem uma correção. Aqui, né, você tinha a possibilidade de uma wedge, uma movimentação de 3 puxadas. Toda wedge, né, pessoal, ela tem a possibilidade de romper e ter continuidade, é claro, e tem a possibilidade de falhar, né, a movimentação. Quais são as possíveis movimentações de uma wedge, né? A gente tem uma, duas, três puxadas. Ela pode ter rompimento e duas pernas de alta, né, que seria a falha de wedge. Ela pode só, né, conseguir uma correção TBTL, 10 barras, duas pernas, mas que mantém a movimentação em direção à tendência, ou ela pode reverter essa movimentação. O ponto de inflexão dessa daqui, né, se a gente usa essas três puxadas, né, ficava bem aqui, né, para a gente pensar em duas pernas, né, acabou não cumprindo, né, a segunda perna também, tá? Aqui, como falei, né, foi o ponto que eu achei interessante, né, que o pessoal notou, né, as derivas, né, pessoal, elas muito vão se parecer com o Edison. Você tem uma movimentação de baixa, você tem o preço voltando, você tem muitas vezes movimentação de três puxadas. No minuto isso daqui fica até bem claro. E no dia de hoje, né, a gente teve esse barbicúario como uma possível final flag e teve esse outro aqui também, né, que também, né, dois dos amigos acabaram, né, percebendo essa movimentação aqui, né, como a possibilidade de gerar um trade contra a tendência, que é aquilo que o Brooks, né, nos ensina ali dentro daqueles trechos que a gente estudou, tá? Então, aqui acabou gerando um impulso de alta extremamente forte, né? Difícil de participar, até mesmo por um minuto, né? Não teve correção. Se você coloca aqui mesmo por um minuto, não teve, né, correção nem num minuto. Não, o máximo que teve aqui seria você visualizar correções sintéticas, né? Mas foi somente isso, né? Não teve mais do que essa movimentação. Aqui, ó, veja como se difere, né, a movimentação que vem a favor da tendência. Né? É aquela mesma movimentação lá dos 5 minutos, tá? Aqui foi quando ele faz aquele impulso de alta, né? E aí a gente falou que quando a gente tem aquela deriva, né, que ela vem nesse sentido, né, que ela acaba ficando como uma wedge, ó, você vê movimentações de três puxadas, fundo duplo mais alto, né? Essa daqui, canal de alta como bandeira de baixa, né? Muitas vezes a gente tem rompimento, correção e dá venda, tá? E aí para continuidade. Aquela outra, né, que teve ali, que foi aqui, pessoal, ó, aqui é aquela outra movimentação lá dos 5 minutos, ó. Deixa eu só marcar aqui, que aí depois vocês visualizam lá também, depois, ó. Que é aquela outra movimentação dos 5 minutos. Você tem, né, aqui, ó, como uma, duas, três puxadas. Lá nos 5 minutos é só uma deriva, né, um monte de barra sobreposta. É só um arame farpado, né, mas que vem nesse sentido da wedge. E aí você tem uma wedge com fundo duplo, né, e depois renova o ponto de inflexão e gerou uma boa movimentação de alta aqui, tá? Aqui eu também não estava nessa hora na tela, mas se tivesse eu teria pego essa movimentação um pouquinho antes. Depois que ele rompe a inflexão, né, ele faz uma correção e deixa, né, algumas oportunidades aqui, né, de você participar. Isso por tempo micro, né, pessoal? Aqui nos 5 minutos, ó, é aquela, né, aquele pequeno barbed wire que teve com essa pequena inclinação, e lá no minuto você vê que foi uma wedge com fundo duplo mais baixo. Tá? Aqui não. Aqui você não consegue visualizar tão bem essa movimentação, tá? Mas é só uma informação adicional aqui para vocês. Fechando na lateralidade, né, segunda-feira, né, caso seja isso daqui, né, dentro de um range específico como esse, o rompimento e continuidade, né, pode levar àquela ideia dessa possível wedge aqui. Aí tem que ter atenção, né, pessoal, no ponto se terá rompimento ou não, né, dessa movimentação aqui, né, mas ficaria assim, isso daqui, né, mais ou menos como possibilidade aqui inicial, né, claro, pode passar um pouco, aí tem a 200 lá de 15 minutos, tá, mas quanto mais tempo de lateralidade, né, permanece aqui, é mais fácil fica, né, no mercado conseguir algum tipo de movimento direcional. Lateralidades costumam gerar tendência, tá, então parabéns pelo dia, né, pelo pessoal ali que conseguiu identificar essas movimentações. No começo dá um certo trabalho, mas lembrem, né, da parte de inclinação, né? Então, as, as final flags, né, as movimentações de final flag dentro dessa ideia de barbed wire, né, que quando o mercado fica com esse arame farpado, que não vai nem uma barra além de nada, né, ela fica só nesse sentido. Quando ele vai gerar algum tipo de trade contra a tendência, a inclinação é essa. Quando é a favor da tendência, a inclinação é essa, né, que é aí
e geralmente a gente tem, né, uma bandeira, né, uma bandeira de baixa, beleza? Então, para o vídeo de hoje, tentei um trade à tarde aqui também, né, pessoal? Aqui cheguei um pouco depois, tentei pegar esse trade aqui à tarde, fiquei aqui por mais de hora aqui e acabei encerrando ele aqui, né, acabou não andando ao favor, então a gente acabou encerrando ele ali, né, com um pouquinho de lucro ali. Beleza? Então, para o dia de hoje era isso, né? Algumas ideias ali, a gente conversa um pouco mais ali do tempo macro ali no estudo de amanhã, tá? Amanhã a gente já dá uma olhadinha em gráficos, né? Porque aí já vai para aquela parte do livro que a gente vai ver alguns gráficos e vai ter as análises, né? Que são trazidas ali pelo Al, beleza? Bom final de semana, né? Valeu. Se gostou, né? Curta, compartilha. Se ficou alguma dúvida, mande aí que a gente tenta ajudar, beleza? Valeu, um forte abraço para vocês aí e até mais.